Bom dia, meus queridos amigos. Eu sou o apresentador Leonardo e hoje eu trouxe aqui três ilustres convidados para a gente debater aqui um assunto muito interessante da biologia que é a meiose, né? Então a gente vai detalhar aqui todos os processos da meiose detalhadamente, com imagens, tudo certinho para vocês conseguirem entender, beleza? Vamos começar aqui, né, com o primeiro processo da meiose, que é a meiose 1. A meiose 1, ela é a primeira divisão da meiose, né? Ela é uma etapa considerada reducional, uma vez que no fim dela a gente vai ter duas células com metade do conjunto cromossômico original, né? Então, dando início às etapas da meiose 1, a gente tem a prófase 1, né? Como eu já disse, prófase 1, ela é a primeira etapa da meiose 1, né? Bom, ela é uma fase marcada pela condensação progressiva dos cromossomos, né? E também tem uma troca de material genético entre as cromátides não irmãs, né? Ela também é dividida em 5 subfases, que a gente não precisa focar muito agora, né? Mas é importante a gente saber que ela tem essas subfases, mas a gente não precisa saber delas. Então, para dar continuidade aqui ao nosso vídeo, né, dando continuidade aos processos, eu gostaria aqui de chamar, né, o meu grande convidado Antônio. Boa tarde, Leonardo. Boa tarde a todos. É um imenso prazer estar aqui ao lado de grandes nomes. E bom, eu fui convidado aqui para explicar um pouco sobre a metáfase 1. E na metáfase 1, se verifica que os cromossomos homólogos estão dispostos na placa metafásica. E bom, essa disposição é conseguida pela ação dos microtúbulos. E eles se ligam aos cromossomos de cada bivalente. Na metáfase 1, também se verifica que um cromossomo em cada par é direcionado para um polo. E também, dando continuidade aqui, tem a anáfase. Na anáfase 1, os cromossomos homólogos separam-se e são puxados para os polos opostos da célula, sendo guiados pelas fibras de fuso. E é importante também deixar claro aqui que na anáfase 1, os centrômeros não se separam e as cromatídeas irmãs prevalecem unidas. A separação é observada exclusivamente nos homólogos. Excelentes comentários, Antônio. Agradeço muito a sua participação aqui. Muito obrigado pela oportunidade. Foi excelente. Mas vamos dar continuidade aqui para a gente começar a falar da segunda parte. Eu gostaria de chamar o meu outro convidado aqui, o Gabriel Noah. Bem, obrigado pelo convite também. E agora eu vou falar um pouco sobre a telófase, que a gente pode ver nela que em cada polo da célula apresenta um conjunto haploide completo de cromossomos, que estão duplicados. Os cromossomos começam a se descondensar e, em alguns casos, o envelope nuclear volta a se formar. E aí a gente tem o aparecimento do nucleolo. Após isso, a gente tem a divisão do citoplasma, que se chama citocinese. Geralmente acontece de maneira simultânea com a telófase e é responsável por gerar duas células filhas. A seguir, a gente tem a meiose 2, que, como eu disse, é a segunda divisão da meiose, e essa etapa ela é considerada equacional, que seria nada mais do que ocorrer apenas a separação das cromátides. E é importante deixar claro que entre a meiose 1 e a meiose 2 não há nenhuma duplicação do material genético. A meiose 2 é bastante parecida com uma divisão mitótica. Veja as etapas a seguir da meiose 2. Na prófase 2, dá para a gente perceber que que tem a formação das fibras do fuso, a desorganização do envoltório nuclear. E caso ele tenha sido reconstruído, a gente tem o desaparecimento do nucleolo. Os cromossomos, que ainda estão formados por duas cromátides irmãs, iniciam a sua movimentação em direção à placa metafásica. Nessa etapa, os cromossomos voltam a se condensar. É isso aí. Muito obrigado, Gabriel Noah, aí, pela sua participação. Eu agradeço aí novamente por dar um pouquinho do seu tempo aqui para participar aqui. Muito obrigado. Mas vamos dar continuidade aqui para a última parte aqui do nosso vídeo. Eu gostaria de convidar aqui para participar o grande Gabriel Dobon. Opa, obrigado, Léo Terra. Dando continuidade à fala do Gabriel Noah,
Na metáfase 2, os cromossomos estão alinhados na placa metafísica e os cinetocoros, complexo formado por proteínas e localizado no centrômero das cromátides irmãs, estão ligados aos microtúbulos dos polos opostos. Já na fase 2, os centrômeros separam-se e as cromátides, agora separadas, migram para os polos opostos. As cromátides, a partir desse momento, ficam como cromossomos individuais. Na telófase 2, última etapa da meiose 2, há uma reorganização da célula. O envoltório nuclear e o nucleolo reaparecem e os cromossomos começam a descondensar. E ao mesmo tempo em que a telófase ocorre, o citoplasma divide-se. Nessa etapa formam-se duas células filhas, uma para cada célula que iniciou a meiose 2. Bom, é basicamente isso. A gente citou aqui todos os processos da meiose. Eu gostaria de agradecer novamente aos nossos ilustres convidados, né, Antônio, Gabriel Noa e Gabriel Dobon. Vocês foram de extrema importância aqui e eu gostaria de dizer que esse nosso vídeo/podcast acaba de chegar ao fim e muito obrigado a todos que assistiram até aqui. Agradeço novamente os convidados. Boa tarde a todos. Boa tarde.